Olá, pessoas bonitas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Elida e seja bem-vindo ao canal Amanita. Na aula de hoje nós vamos fazer o amigurumi São Sebastião. Esse aqui é o São Sebastião e ele ficou com um total, contando aqui na parte de cima do tronco, com 30 centímetros. O corpinho ficou com o mesmo tamanho de 28 centímetros dos outros santinhos que tem aqui no canal. Então, dá pra fazer todos eles e formar como se fosse uma coleção. Atendendo a muitos pedidos, né, eu criei com muito carinho esse padrão aqui para compartilhar com todas as pessoas bonitas que fazem parte desse canal maravilhoso. E se você ainda não é inscrito, já passou por aqui algumas vezes, já assistiu os vídeos e ainda não se inscreveu, tá esperando o quê? Para ajudar esse canal a crescer ainda mais. Então, se inscreva e ative também o sininho de notificações para sempre saber quando tiver vídeo novo por aqui. E claro, se você quiser e puder, seja membro e apoie ainda mais o meu trabalho aqui na internet. E se você quiser acompanhar o meu dia a dia, saber os bastidores de todas as peças que eu trago pra cá, ter acesso a receitas grátis e conversar comigo mais de pertinho, me segue lá no Instagram, que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo por lá também. Vou deixar aqui embaixo também toda a lista de materiais que eu utilizei pra fazer o nosso São Sebastião. E eu achei que o resultado ficou muito bom. Pra fazer essa base, foi toda feita em fio amigurumi, eu usei para sustentar, né, tanto essa base aqui quanto o tronco, eu usei arame galvanizado, tá? Então, um arame galvanizado número 16, eu vou deixar aqui junto na lista. Foi uma peça super tranquila de fazer, ela foi demorada para criar, mas para executar ela é super simples, né? O corpinho é feito todo sem costura, o cabelo também é super tranquilo de fazer. O cabelo aqui eu fiz com fio mais fininho para ficar mais delicado, o fio que eu usei aqui foi fio Anne. E ele é feito uma touquinha e aí colocado os fios diretamente na touquinha. As flechinhas foram feitas com palito de churrasco e essa parte preta aqui é um pedacinho de plástico. Então, todos os materiais que eu usei para fazer o nosso São Sebastião, eu tenho certeza que você tem em casa, então não vai ser difícil de você chegar nesse mesmo resultado aqui, ou até, claro, um resultado melhor que esse daqui. Então, tudo isso foi criado com muito carinho aqui pra gente. É um padrão exclusivo, não vou disponibilizar PDF, vou deixar só aqui no canal. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, já deixa o seu like aqui, que isso ajuda demais. O YouTube vai entender que esse vídeo é legal, que esse conteúdo é relevante e vai disseminar isso para mais pessoas. E quando você concluir a sua peça, não esqueça de me mostrar, me marca lá no Instagram, que eu adoro ver o trabalho que vocês fazem a partir das receitas daqui. Então, preparem suas agulhas e vamos lá para o nosso passo a passo. Nós vamos começar o nosso São Sebastião pelos bracinhos e eu vou usar esse tom aqui, é o 7564. E nós vamos fazer um anel mágico e 6 correntinhas dentro do nosso anel mágico. Então, aqui fiz o anel, prendi o fio e agora 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vamos puxar e marcar o último ponto. Na próxima carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, em cada ponto de base, a gente faz 2 pontos baixos. E no final dessa carreira aqui, nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Então, eu fiz ali o primeiro aumento, esse aqui, o segundo aumento, depois o terceiro aumento, o quarto aumento, aqui o quinto aumento e por último o nosso sexto aumento. Então, fechamos aqui com 12 pontos baixos, agora a gente puxa aqui para fechar bem a abertura aqui do nosso anel mágico. Agora, nós vamos subir o nosso bracinho. Nós vamos fazer aqui ao todo 23 carreiras de ponto sobre ponto. Então, a gente vai fazer mesmo um tubinho para fazer o bracinho. Vai ser bem simplesinho. Então, são 23 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 12 pontos baixos. E aí, a gente vai enchendo o nosso bracinho conforme a gente for fazendo as carreiras. Finalizadas aqui as nossas 23 carreirinhas. Então, fizemos 23 carreiras de ponto sobre ponto e o nosso bracinho ficou assim. Agora, a gente pausa e faz o outro bracinho igualzinho.
Bracinhos finalizados, os dois ficaram assim. Agora a gente vai reservar e nós vamos começar a fazer o pezinho. Para fazer o pé, nós vamos começar com 9 correntes. Então, nós vamos começar aqui com um nó corrediço e nós vamos fazer 9 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntes. Agora, a gente começa a fazer a primeira carreira. A primeira carreira, a gente vai começar aqui com um aumento. Então, no segundo ponto, né, contando aqui a partir da agulha, nós vamos fazer um aumento. Então, a gente faz um aumento nessa segunda corrente. Agora, a gente faz 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e aqui por último 6. Sobrou um ponto. No último ponto, a gente faz um aumento triplo, ou seja, 3 pontos baixos aqui pra gente poder virar. Ó, então eu fiz aqui 3 pontos baixos no último ponto dessa nossa correntinha. Agora, vamos pro outro lado da nossa corrente. No outro lado, nós vamos fazer 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aqui por último 7 pontos baixos. Então, nós ficamos aqui com um total de 18 pontos baixos. A nossa próxima carreira, que é a nossa segunda carreira, a gente vai começar com 2 aumentos. Então, são 2 aumentos seguidos. Então, aqui, no primeiro ponto de base, a gente faz um aumento e no segundo ponto, também um aumento. Então, começamos aqui com 2 aumentos seguidos. Agora, a gente faz 6 pontos baixos seguidos. Então, a gente começa aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, fizemos aqui 6 pontos baixos. Agora, a gente vai virar. Para virar, a gente vai fazer 3 aumentos seguidos. Então, aqui, o primeiro aumento, no próximo ponto, o segundo aumento, e no próximo ponto, o terceiro aumento. Chegamos aqui do outro lado a gente vai fazer novamente 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e aqui por último 6. Chegamos na marcação a gente faz um aumento. Então, vamos só recapitular o que a gente fez aqui nessa segunda carreira. Nós começamos com 2 aumentos, depois 6 pontos baixos, 3 pontos baixos para virar, do outro lado mais 6 pontos baixos e aqui por último mais um aumento. Então, nós fechamos essa segunda carreira com um total de 24 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer a nossa terceira carreira e nós vamos começar com um ponto baixo e um aumento 2 vezes. Então, aqui, um ponto baixo, no próximo ponto, um aumento. E aí, a gente repete, mais um ponto baixo e um aumento. Agora, 6 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. E agora, a gente vai virar. Para virar aqui, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento 3 vezes. Então, aqui, um ponto baixo, o primeiro aumento. Aí, a gente repete, um ponto baixo, segundo aumento. Depois, de novo, um ponto baixo e o terceiro aumento. Chegamos do outro lado. Aqui, nós vamos fazer novamente 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Sobraram aqui no final 2 pontos. E o que nós vamos fazer aqui? Um ponto baixo e um aumento para finalizar a carreira. Então, aqui, um ponto baixo e um aumento para a gente finalizar a nossa carreira. Então, o que fizemos aqui? Começamos com um ponto baixo e um aumento 2 vezes, depois 6 pontos baixos, para dar a volta aqui, um ponto baixo e um aumento 3 vezes, do outro lado, 6 pontos baixos e para finalizar, um ponto baixo e um aumento. Então, nós fechamos ao todo aqui com 30 pontos baixos. Então, na nossa próxima carreira, nós vamos fazer 30 pontos baixos só pegando nas alcinhas de trás.
Ó, então são 30 pontos baixos, só pegando aqui, ó, na alcinha de trás. Carreira finalizada, então fizemos aqui 30 pontos baixos, só pegando nas alcinhas de trás. Agora, nós vamos fazer a carreira 6 e 7, ou seja, 2 carreiras, também de ponto sobre ponto, com os nossos 30 pontos baixos. Então, são 2 carreiras com 30 pontos baixos. E aqui, ó, eu já pego as 2 alcinhas normalmente do ponto. Finalizadas aqui as nossas 2 carreirinhas, então fizemos 2 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 30 pontos baixos. Agora, a gente vai começar a diminuir aqui na parte da frente para formar o pezinho. Então, nós vamos começar aqui, na nossa próxima carreira, com 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos. Fizemos, então, 10 pontos baixos. Agora, a gente vai começar as nossas diminuições. Então, nós vamos fazer 5 diminuições seguidas. Vamos pegar a primeira alcinha, a segunda alcinha, vamos puxar o nosso fio e vamos fazer o nosso ponto. Ó, então, primeira diminuição. E aí, a gente repete isso mais 5 vezes. Segunda diminuição, terceira diminuição, quarta diminuição e aqui, por último, a nossa quinta diminuição. E agora, a gente finaliza aqui com pontos baixos. Então, ao todo, para finalizar a carreira, são 10 pontos baixos até chegar aqui no nosso marcador. E aí, a gente vai finalizar essa carreira aqui com 25 pontos baixos, tá? Então, chegando aqui no final, bem tranquila essa carreira. Nós fizemos 10 pontos baixos, 5 diminuições e 10 pontos baixos. Agora, nós vamos para a próxima carreira, que também é uma carreira de diminuições. Nós vamos começar aqui agora com 9 pontos baixos. Então, a gente começa aqui com 9 pontos baixos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Ok? Então, fizemos 9 pontos baixos e agora a gente vai fazer novamente 5 diminuições. Então, a gente faz a primeira diminuição, a segunda diminuição, a terceira diminuição, a quarta diminuição e agora a última, que é a nossa quinta diminuição. E aqui a gente finaliza a nossa carreira com pontos baixos. Então, ao todo aqui serão 6 pontos baixos até o final da nossa carreira. 1, 2, 3, 4, 5 e aqui por último 6 pontos baixos. Então, fizemos 9 pontos baixos, 5 diminuições, 6 pontos baixos. Fechamos aqui com 20 pontos baixos. Agora, na próxima carreira, é mais uma carreira com uma diminuição só. A gente só vai fazer uma diminuição. Então, nós vamos fazer 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse ficou frouxo, deixa eu refazer. 7, 8, 9, 10 pontos baixos. E aí, chegamos bem na parte da frente. Aí, aqui a gente vai fazer uma diminuição apenas. Então, foram 10 pontos baixos, uma diminuição. Aí, agora, a gente finaliza com pontos baixos. Ao todo, são 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e aqui no marcador, 8. Então, fizemos 10 pontos baixos, uma diminuição, 8 pontos baixos e o nosso pezinho tá assim. Agora, a gente vai subir aqui a parte da perna. Nós ficamos ao todo aqui com 19 pontos baixos. Nós vamos subir aqui 14 carreiras. Então, você já pode colocar enchimento aqui no pezinho, se você quiser. E subir aqui 14 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 19 pontos baixos, para fazer a nossa perninha. Então, é só subir as nossas 14 carreiras com 19 pontos baixos. Finalizadas aqui as nossas carreirinhas, então fizemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carreirinhas
de ponto sobre ponto e o nosso pezinho tá assim. Então, agora é só, eu já fiz aqui um ponto baixíssimo, já cortei o fio e coloquei o enchimento. Então, agora é só a gente fazer o outro pezinho igualzinho a esse daqui. Finalizados aqui os nossos pezinhos, e eles ficaram assim, agora a gente vai emendar aqui e começar a subir o nosso corpinho. Para emendar as nossas perninhas é bem facinho, então a gente vai colocá-las voltadas para frente, com o calcanhar voltados pra gente, e nós vamos pegar aqui na alcinha, nas duas alcinhas da lateral da perna, ó, e aqui é importante a gente pegar bem certinho pro pezinho não ficar torto depois. Então, eu vou emendar o fio aqui, vou fazer um ponto baixo. Ó, então, esse aqui é o nosso primeiro ponto baixo da carreira. Então, emendei e fiz aqui um ponto baixo. Agora, eu vou fazer aqui, vou puxar o fio para ficar mais firme. Vou fazer 3 correntes, ó. Então, eu fiz um ponto baixo e vou emendar isso aqui com 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntes. Agora, eu vou vir do outro lado e vou fazer a mesma coisa. Vou observar certinho se os pezinhos estão corretos e vou inserir aqui na lateral da perna. Aqui, eu já vou fazer o primeiro ponto baixo da carreira na segunda perninha. Então, aqui a gente vai dar a volta com 19 pontos baixos. Então, aqui é o primeiro, o segundo, e aí a gente vai dando a volta aqui até completar os 19 pontos baixos. Feitos aqui os nossos 19 pontos baixos, agora a gente vai fazer as correntinhas. E ao todo são 3 correntes, então a gente vai fazer 3 pontos baixos. Então, aqui, o primeiro ponto baixo na primeira alcinha da primeira corrente, o segundo ponto baixo e o terceiro ponto baixo. Esse outro ponto que tem aqui, que é esse aqui, é o primeiro ponto da carreira anterior, que a gente emendou o fio na primeira perna. Então, nós vamos fazer aqui, esse já é o primeiro ponto. Então, a gente vai fazer do ladinho dele e nós vamos fazer mais 18, porque já tem o primeiro aqui para inteirar os 19 da perna. Então, a gente dá a volta de novo nessa primeira perninha aqui, fazendo 19 pontos baixos. Feitos aqui os nossos 19 pontos baixos, né, ao todo, e aqui a gente tem as 3 correntinhas. Então, a gente faz aqui os pontos nas alcinhas das correntes. Então, são 3 correntes, a gente faz, então, 3 pontos baixos. E aqui é o seguinte, ó, pra não ficar esse buraquinho aqui pra gente ter que fechar depois, eu costumo fazer assim, ó, eu vou pegar na alcinha desse primeiro ponto que nós fizemos na carreira, e em seguida eu vou pegar na primeira alcinha que eu tenho que fazer o ponto. Então, fica meio que um ponto triplo aqui, meio que uma diminuição, mas fecha esse buraquinho que fica aqui, tá? Mas é só um macetezinho, se você não quiser fazer isso, você pode fazer depois, fechando a alcinha com esse próprio fio que sobrou aqui da emenda. 3 pontos baixos nas 3 correntes. Então, o que nós fizemos aqui? Nós emendamos o fio aqui nessa perninha, passamos pra cá, fizemos 19 pontos baixos, 3 pontos baixos, um em cada uma das correntes de emenda, mais 18 pontos baixos aqui, porque a gente já tinha feito um no começo, e depois mais 3. Então, ficamos 19 em cada perna, mais 6 aqui no meio. Então, ficamos ao todo aqui, depois dessa emenda, com 44 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 5 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 44 pontos baixos, tá? Então, é só fazer 5 carreirinhas com 44 pontos baixos cada carreira. Finalizadas aqui as nossas 5 carreirinhas, então fizemos 1, 2, 3, 4, 5 carreiras com 44 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer, na próxima carreira, uma carreira de diminuições. Nós vamos fazer uma diminuição em cada uma das laterais. Então, a gente vai fazer pontos baixos até chegar aqui na lateral, fazer uma diminuição, pontos baixos até a outra lateral e mais uma diminuição. Então, nessa carreira aqui, nós vamos ter 2 diminuições. Ó, então, nós vamos fazendo pontos baixos até a lateral. E quando chegar mais ou menos no meio da perninha, a gente faz uma diminuição. Ó, chegamos aqui, mais ou menos no meio da perninha, a primeira diminuição. Agora, a gente faz pontos baixos até chegar do outro lado, a segunda diminuição e depois finaliza com pontos baixos.
Finalizadas aqui a nossa carreirinha, as nossas diminuições, então fizemos uma diminuição do lado de cá e uma diminuição do lado de cá. Então, ficamos aqui ao todo com 42 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer mais uma carreira de diminuições. São 5 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e uma diminuição. E nós vamos repetir por toda a volta. 5 pontos baixos e uma diminuição. Quando chegarmos aqui no final, nós vamos ficar com 36 pontos baixos. E nós vamos fazer mais uma carreira com 36 pontos baixos. Então, aqui são 2 carreiras. Essa daqui com 5 pontos baixos e uma diminuição. E mais uma de ponto sobre ponto com 36 pontos baixos. Carreirinhas finalizadas. Então, fizemos uma carreira com 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Ficamos com 36 pontos baixos. Agora, mais uma carreira de 36 pontos baixos. A partir daqui, nós vamos fazer uma sequência de carreiras retas com esses mesmos 36 pontos baixos. Então, nós vamos fazer ao todo 11 carreiras de pontos sobre pontos com esses 36 pontos baixos. Então, é só repetir 36 pontos baixos por 11 carreiras. Finalizadas aqui as nossas 11 carreiras, então fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 36 pontos baixos. E o nosso corpinho ficou assim. Agora, a gente coloca enchimento e antes da gente pôr, nós vamos fixar os bracinhos. E os bracinhos, eles são fixados nessa próxima carreira com 6 pontos baixos. Então, quem já fez as bonequinhas aqui do canal, é do mesmo jeito, tá? Então, nós vamos, como tem 12 pontos baixos aqui no braço, a gente vai fixar 6 nessa parte de dentro aqui, e depois, na próxima carreira, a gente vai crochetar pelo lado de fora. Então, eu vou fazer pontos baixos, não vou passar a medida de pontos, tá? A quantidade de pontos, né? Vocês façam aí do jeito que ficar melhor. Então, medir aqui mais ou menos a lateral. E agora, a gente vai fazer pontos baixos até a gente chegar na nossa lateral. A minha mais ou menos aqui, ó. E aqui nós vamos prender o nosso bracinho. E aí, nós vamos fazer 6 pontos baixos do braço junto com o corpo. Então, nós vamos pegar aqui um ponto no braço, ó, peguei um ponto no bracinho, vou juntar com o ponto do corpo. E vou fazer o primeiro ponto baixo. Agora, eu vou repetir isso mais 5 vezes, ó. De novo, peguei no braço, juntei com o corpo. Mais uma vez, vou pegar um ponto do braço e vou juntar com o próximo ponto do corpo. Então, aqui foi 3. Aí, o próximo, 4. Depois, 5. E aqui, por último, 6 pontos baixos. Ó, vai ficar assim. Então, a gente observa se tá certinho, se tá retinho aqui na lateral do corpo. E agora, a gente continua. A gente faz pontos baixos até chegar lá do outro lado. E do outro lado, a gente prende o outro bracinho. Ó, então, vamos fazendo pontos baixos. Cheguei aqui na lateral. Agora, nós vamos prender e fazer a mesma coisa que nós fizemos ali atrás. Ó, então, eu vou pegar um ponto aqui do braço, vou juntar ele aqui com o corpo, vou fazer aqui o nosso primeiro ponto baixo. E aí, eu vou repetir de novo. Peguei um ponto do braço, um ponto do corpo, segundo ponto baixo. E aí, a gente faz 6 vezes. 3, 4, 5... E aqui o último ponto, que é o nosso 6º ponto. E aí, ficou assim. Deixa eu empurrar essa emenda do braço aqui pra dentro. A gente observa se tá também certinho com a lateral do corpo. Ó, tá vendo que está? Então, ok. A gente termina essa carreira com pontos baixos. Carreirinha finalizada, bracinhos presos, ficaram assim, e ao todo aqui nós ficamos com 36 pontos baixos. Agora, nós vamos colocar enchimento, principalmente nessa parte de baixo da perninha aqui, pra ele ficar em pé depois, né, pra nossa peça
não ficar com as perninhas moles, então a gente vai colocar enchimento no corpinho. Agora, nós vamos fazer aqui, né, depois que a gente emendou os nossos bracinhos, uma carreira de pontos sobre pontos. Então, aqui, nós vamos ficar com 36 pontos baixos. A gente vai crochetar nessa alcinha na lateral aqui dos bracinhos, né, onde a gente não fez pontos. Então, é só fazer pontos sobre pontos. Ó, chegamos aqui, o próximo ponto é o ponto do braço. Então, nós vamos pegar aqui, e lembrando que aqui no bracinho a gente faz 6 pontos baixos. Então, conta certinho, ajusta para ficar os 36 pontos baixos na nossa carreira. 1, 2, 3, 4, 5, e aqui mais um, é o nosso 6º ponto em cima do braço. Aqui a gente volta novamente pro corpo e a gente vai fazendo a mesma coisa. Observe que essa parte aqui de dentro do corpo, ela vai ficar sem fazer. Isso aqui vai servir só para emendar o nosso corpinho, tá? Então, a gente vai crochetar nessa parte de fora. E aqui do mesmo jeito, ó. A gente vai vir aqui e crochetar nessa parte de fora do bracinho. E aí, a gente faz isso até o final, continuando com os nossos 36 pontos baixos. Carreira finalizada. Então, fizemos aqui ao todo 36 pontos baixos. Agora, a gente vai começar a diminuir pra gente fazer o pescocinho e subir a cabeça. Então, nós vamos fazer aqui 3 pontos baixos e uma diminuição 7 vezes. Então, aqui nós vamos fazer 1, 2, 3 e uma diminuição. Eita, pontinho apertado. Ó, 3 pontos baixos e uma diminuição. E aí, a gente repete isso por toda a volta. E aí, no final da carreira, nós vamos ficar com 28 pontos baixos. Carreirinha finalizada, ficamos aqui com 28 pontos baixos. Agora, na próxima carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Então, aqui, 1, 2 pontos baixos e uma diminuição. E aí, a gente vai repetir isso por toda a volta. Carreirinha finalizada aqui. Nós fizemos 2 pontos baixos entre as diminuições e nós ficamos aqui com um total de 21 pontos baixos. Ó, observe que o corpinho já está formado. Agora, a gente só vai reduzir mais uma vez para a gente poder fazer o nosso pescoço. Nas próximas 2 carreiras, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, nós estamos com 21 pontos baixos, então, nós vamos fazer a carreira 48 e a carreira 49 de ponto sobre ponto com os nossos 21 pontos baixos. Então, é só fazer 2 carreirinhas de ponto sobre ponto. Finalizadas aqui as nossas 2 carreirinhas de ponto sobre ponto com os nossos 21 pontos baixos. Agora, eu vou colocar um pouco de enchimento aqui nessa parte dos ombrinhos aqui, para dar uma preenchida, pra gente poder continuar. Agora, nós vamos fazer o pescoço. E aí, pra fazer o pescoço, a gente vai ter que reduzir mais um pouquinho. Já coloquei o enchimento, agora a gente vai continuar. Pra fazer mais uma diminuição aqui no nosso pescoço, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Então, eu fiz aqui um ponto baixo, agora uma diminuição, e a gente vai repetir isso por toda a volta. Um ponto baixo e uma diminuição. E aí, no final dessa carreira aqui, nós vamos ficar com 14 pontos baixos. Feitos aqui, um ponto baixo entre as diminuições e ficamos aqui com 14 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto para a gente subir aqui o nosso pescoço. Então, são 3 carreiras com 14 pontos baixos cada carreira. Então, é só fazer 14 pontos baixos por 3 carreirinhas. Finalizadas aqui as nossas 3 carreiras de ponto sobre ponto. 1, 2, 3, com 14 pontos baixos. Então, o pescoço já está pronto. E nós vamos começar agora a cabeça. E nós vamos fazer uma sequência de 3 carreiras com aumento. Nós vamos começar a primeira com um ponto baixo e um aumento. Então, aqui, um ponto baixo e um aumento nessa primeira carreira. Aí, a gente repete isso por toda a volta. Um ponto baixo
e um aumento. Então, a gente repete por toda a volta. Na próxima carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. E na próxima, 3 pontos baixos e um aumento. E fechar com 35 pontos baixos. Então, aqui nós vamos fazer 3 carreirinhas. Essa primeira com um ponto baixo e um aumento, mais uma com 2 pontos baixos entre os aumentos e mais uma com 3 pontos baixos entre os aumentos. Finalizadas aqui as nossas 3 carreiras de aumento, então fizemos aqui um ponto baixo entre os aumentos, na próxima 2 pontos baixos entre os aumentos e aqui por último 3 pontos baixos entre os aumentos. Então aqui ao todo nós ficamos com 35 pontos baixos. Agora nós vamos fazer mais uma carreirinha de aumentos, só que agora com 8 pontos baixos e um aumento. Então nós vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos e um aumento. E aí a gente vai repetir isso por toda a volta. 8 pontos baixos e um aumento. Finalizada aqui a nossa carreira, e nós fizemos 8 pontos baixos e um aumento 3 vezes, e como são 35 pontos, aqui no final só deu 7 pontos baixos e um aumento, tá? Pode fazer 7 pontos baixos e um aumento, e aí nós vamos ficar com um total de 39. Agora, nós vamos subir aqui a parte de cima da nossa cabeça. Nós vamos fazer 12 carreiras de ponto sobre ponto. Tá? Então, 12 carreiras retas de pontos sobre pontos, com 39 pontos baixos cada carreira. Então, eu vou fazer todas e já volto aqui para mostrar para vocês o resultado e a gente poder fixar os nossos olhinhos. Finalizadas aqui as nossas 12 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras de ponto sobre ponto, com os nossos 39 pontos baixos. Agora, eu já acrescentei os olhinhos aqui. Os olhinhos, eles são colocados entre as carreiras 10 e 11, então nós vamos contar aqui, ó, da base do pescoço na primeira carreira de aumento. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, entre as carreiras 10 e 11, com 6 pontos baixos entre eles. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu coloquei olhinhos com trava, esses aqui são o número 10. E você observa se tá alinhado, retinho com o corpo, para os olhinhos não ficarem tortos depois. Então, já coloquei aqui a trava de segurança, então olhinhos entre a carreira 10 e 11, com 6 pontos baixos entre eles, né, entre os olhinhos. Agora, a gente acrescenta mais enchimento aqui no pescoço. Como é uma peça de decoração, eu não vou colocar arame, tá? Então, eu só vou sustentar aqui com enchimento mesmo, né? Se fosse um brinquedo, eu iria sim colocar arame, tá? Pra ficar mais firme o pescoço, porque criança brinca, puxa, então corria risco de ele ficar com o pescoço mole ao longo do tempo. Como é uma peça de decoração, ele vai ficar quietinho, ninguém vai brincar, então não tem essa necessidade, então eu vou deixar só estruturado com o enchimento mesmo. Então, aqui é importante a gente colocar bastante enchimento no pescoço, para ele ficar bem durinho e estruturado. Depois disso, a gente coloca enchimento na cabeça, ó, eu coloquei bastante enchimento lá no pescoço, tá vendo? E agora a gente enche a cabeça e nós vamos começar a fazer diminuições. Então, nós vamos fazer uma carreira com 3 pontos baixos e uma diminuição, depois 2, depois 1 ponto baixo e uma diminuição, pra gente poder encerrar a carreira, tá? Então, encerrar a cabeça, né? Então, nós vamos começar com 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição. Aí, na próxima carreira, nós vamos fazer 3 e uma diminuição, depois 2 e uma diminuição, depois 1 e uma diminuição. Então, a gente começa com 4 entre as diminuições e vai diminuindo nas carreiras sucessivas, tá? Então, eu vou fazer aqui até a gente ter um ponto baixo e uma diminuição e venho fechar junto com vocês. Lembrando de encher bem a cabeça, tá? Para depois não ficar faltando enchimento. Finalizadas aqui as nossas carreiras de diminuições e nós ficamos aqui com um ponto baixo entre as diminuições aqui nessa última carreira. Ao todo, nós ficamos com 14 pontos baixos. Nesse momento aqui, a gente
termina de colocar o enchimento. É importante a gente estruturar bem a cabeça para não ficar murcha depois. E vamos para a última carreira para fechar a nossa cabeça. Então aqui, como são 14 pontos, nós vamos fazer 7 diminuições. Então são 7 diminuições seguidas, né? Então todas as diminuições em todos os pontos. Vamos cortar o fio, deixar um pouquinho mais pra gente fechar com o anel mágico falso. Então aqui a gente só faz meio que um zigue-zague, né? Um vai e vem, pegando só na alcinha da frente por todos os pontos. E depois a gente puxa pra fechar o nosso anel mágico e finalizar a base do nosso corpinho. Finalizado a base do nosso corpinho. E ficou super bonitinho, eu achei que ele ficou super masculino, assim, quadradinho. O tamanho é na mesma proporção dos outros santinhos que tem do canal, tá? Então, ele vai ficar mais ou menos na mesma altura, só que com o diferencial de ter pezinhos. Olha só que fofurinha. Nós vamos parar o nosso São Sebastião nessa parte aqui e no próximo vídeo a gente continua. Então, te vejo lá. Tchau!